de amigos. Nós queremos compartilhar com os irmãos, também com os nossos queridos visitantes, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a passagem bíblica do versículo 21 até o versículo 35. Mateus, capítulo 18, versículo 21 até o 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar. Senhor, em cuja presença estamos, invocamos o teu santo nome, rendemos graças, suplicamos a iluminação do teu Espírito Santo e que a tua palavra que já foi lida seja exposta para a tua glória. Nós rogamos a tua bênção sobre cada pessoa que está neste local, nesta casa de oração, aonde já temos te louvado e engrandecido o teu santo nome. Tu és fiel, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a vivermos aquilo que temos aprendido na tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, conta-se uma história de um feitor, carpinteiro, e ele vivia de fazenda em fazenda, pedindo trabalho. E a história diz que esse carpinteiro chegou numa fazenda e ali ele encontrou dois vizinhos que estavam intrigados. E chegando ali procurando trabalho, um daqueles homens disse para ele o que ele tinha que fazer. Uma cerca, com vários fios de arame farpado, que em nenhuma hipótese permitisse que o seu vizinho tivesse acesso à sua terra. E entre as duas terras havia separação por um riacho. Dois homens inimigos, brigados, intrigados. Eles não se falavam, pelo contrário, se odiavam. E aquele homem o contratou e viajou. O serviço foi determinado. Deixa que, quando ele retornou, aquele carpinteiro tinha construído uma ponte. E essa ponte estava ligando as duas terras. Interessante é que, quando o homem que o contratou chegou, ele avistou que, do outro lado, o seu vizinho corria ao seu encontro. Naquele momento, uma amizade que havia sido destruída por causa do orgulho, por causa do egoísmo, foi reatada. Um deles cedeu. Um deles tomou a iniciativa de perdoar. Aqueles homens se abraçaram e esqueceram todo o passado. Vida nova. Nova vida. O fazendeiro, muito contente, fez uma proposta para aquele carpinteiro. Um contrato de trabalho para que ele permanecesse naquela terra. E o carpinteiro disse para ele: eu não posso ficar. Porque a minha missão é construir pontes. A minha missão é construir pontes. Como é que você reage quando alguém peca contra você? Quando alguém fere você? Qual é a sua reciprocidade? Nesta parábola que nós lemos aqui, Jesus nos ensina o princípio da reciprocidade. O perdoador do próximo também é perdoado por Deus. Meus irmãos e meus amigos,
No texto que foi lido, Jesus expressa a necessidade do perdão na vida dos filhos de Deus. Por isso, hoje eu gostaria de enfatizar a importância de se perdoar. Por que então nós devemos perdoar? Porque nós devemos ser perdoadores. Primeiro, porque Deus nos perdoou. E segundo, porque se não perdoarmos, tampouco seremos perdoados. Nos versículos 21 ao 27, nós queremos discorrer, então, no porquê Deus nos perdoou. Se nós observarmos, logo após Jesus ter transmitido as lições sobre a disciplina na igreja, que é Mateus 18, de 15 a 20, Pedro lança a pergunta sobre quantas vezes se deve perdoar um irmão. Até 7 vezes, pergunta Pedro. Em outras palavras, a pergunta seria: qual o limite para o perdão? E nós observamos então aqui nesse contexto a relação vertical. O rei e o seu servo. O rei representa Deus. E o seu servo representa você, representa a mim. E no judaísmo daquela antiguidade, os rabinos, eles ensinavam que como o verdadeiro arrependimento precisava envolver o abandono do pecado, eles limitavam o perdão de 3 ofensas como o suficiente. 3 ofensas apenas. Então Pedro sugeriu 7 vezes. Certamente Pedro supunha estar sendo generoso, até ele ouvir a resposta de Jesus. Qual seja? 70 vezes 7. Nós podemos imaginar tanto quanto Pedro ficou pasmo com a resposta de Jesus. Na verdade, meus irmãos, Jesus não estava estabelecendo aqui um limite. 70 vezes 7, 490 vezes. Não era esse o intuito na resposta de Jesus. Pelo contrário, a intenção de Jesus foi esclarecer que não há limites para o perdão. Não há limites para o perdão. Pelo menos quando não há arrependimento. Quando há arrependimento. Haja vista que, no contexto da disciplina na igreja, a disciplina eclesiástica, aquele que não se arrepende, Jesus diz que ele deve ser considerado como gentil e publicano. Mas em seguida, com o propósito de reforçar essa mensagem, Jesus conta a parábola conhecida como a parábola do credor incompassivo, ou seja, aquele que não tem compaixão. E esta parábola ela está aqui na seção do Evangelho de Mateus, em que acontece a preparação dos discípulos pelas revelações sobre a pessoa do rei, que é Jesus, e seu futuro programa. Esses ensinos, eles esboçam as prioridades do rei para os seus seguidores. E essa seção envolve do capítulo 16, versículo 13, até o capítulo 19, versículo 20. Dentre essas prioridades que Jesus destaca no seu ensino revelado aos seus discípulos, nós temos a necessidade da fé, a necessidade da humildade, a necessidade da compaixão, dentre outras tantas necessidades. Mas nesse contexto aqui da parábola, ele trata da necessidade do perdão mútuo. Ele apresenta a parábola descrevendo o reino dos céus, ou a forma como este reino funciona. Nós vemos aqui que o rei,
ele decide acertar a conta com os seus servos. Servo aqui precisa que haja um entendimento que não é um escravo. Como a quantidade de dinheiro que deveria ter sido prestado conta correspondia a 10.000 talentos, então imagina-se que seria alguém de confiança do rei. Alguém que possivelmente ocupasse um alto cargo, podendo talvez ser até um publicano. E essa expressão 10.000 talentos que Jesus destaca aqui, como sendo a dívida daquele servo, é muito importante para o nosso entendimento, meus irmãos e amigos. Porque 10.000 talentos correspondia a mais ou menos, um talento ele correspondia a 600 denários, por exemplo. Um talento correspondia a 600 denários, que seria mais ou menos cerca de 2 anos de trabalho. Um talento. Então, nós podemos pegar aí 10.000 vezes 2, dá 20 mil anos de trabalho. E o termo grego utilizado no original, ele não diz 10.000 talentos, diz miríades de talentos. Miríade de talentos, que é algo indefinido. Portanto, Jesus escolheu essa soma astronômica de propósito, a fim de representar uma quantia inimaginável. A parábola, ela é propositadamente hiperbólica, que é uma figura de linguagem de exagero, para ilustrar a culpa humana diante de Deus. Ou seja, era uma dívida absolutamente impagável. O rei ordenou que o servo e a sua família e todos os seus bens fossem vendidos, e eles fossem vendidos como escravos, a fim de receber pelo menos uma parte da dívida. Qual foi a alternativa do servo? Rogar por misericórdia, suplicando que o rei tivesse paciência com ele. E ele garantiu, como se fosse possível isso, que ele pagaria toda a dívida. E embora o rei soubesse que o homem jamais pagaria a dívida, ele teve compaixão dele. Ele cancelou a dívida e o soltou, mandou embora. Que ato de misericórdia, meus irmãos. Que ato de compaixão. Como dissemos, na parábola, o rei representa Deus. E Deus, meus irmãos, agiu com misericórdia para com todos nós. Ele agiu com misericórdia para conosco, pecadores. A nossa dívida era impagável, porque Deus abomina o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Manchados pelo pecado, jamais poderíamos fazer alguma coisa para pagar o preço pela nossa libertação e nos livrarmos da condenação eterna. Como cristão, nós sabemos que Deus perdoou todos os nossos pecados. Em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, diz a palavra do Senhor: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Houve um tempo em que o registro estava ali, acusando-nos
desmascarando-nos, justificando a ira de Deus contra nós. Mas como um arquivo que é removido definitivamente, nosso Deus santo e misericordioso apagou tudo. Deletou tudo para sempre. E tudo por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, em seu lugar, em meu lugar. Portanto, a dívida foi cancelada. Esta é a fonte de salvação para um mundo perdido. A eterna piedade e a misericórdia eterna de Deus. Essa é a verdadeira fonte da salvação. Nancy DeMoss, ela diz no seu livro Escolhendo o Perdão, que o perdão é uma promessa. Uma promessa que Deus fez para nós. E a promessa é, Salmo 103, 12. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ela continua. O que fizemos a Ele é real. O que continuamos a fazer contra Ele é real. Mas, pelo sangue de seu Filho, que fez expiação por nós, Deus escolheu não se lembrar de nossas ofensas. Ele as deixou para trás. Irmãos, de fato, Deus nos perdoou em Cristo. Precisamos sempre considerar esta verdade. Quantas pessoas procuram, por seus próprios esforços, justificar-se diante de Deus? Por serem cegas espiritualmente, elas não entendem que é impossível alguém, por mais generoso e bondoso que seja, se aproximar de Deus sem a mediação de Jesus Cristo. No reino dos céus não há espaço para o pecado. Somente o perdão de Deus em Cristo nos faz adentrar as portas do seu reino. Esta é a primeira grande lição desta parábola. Deus nos perdoou em Cristo. Muito embora pecadores perdidos, sem Deus, sem salvação, Ele amou você. Ele entregou a vida por você. Você já parou para considerar sua vida com Deus? Você se sente perdoado por Deus em Cristo? O quanto do Evangelho você já ouviu que o fez acreditar que você precisa desesperadamente de Jesus para ter os seus pecados perdoados? Um dos grandes males da humanidade, meus queridos, é porque o homem ignora Deus. E muitas vezes os nossos relacionamentos são quebrados, até mesmo de nós crentes, porque nós ignoramos Deus. Nós vimos, portanto, o primeiro motivo pelo qual nós devemos ser perdoadores. Porque Deus nos perdoou. E agora nós veremos o segundo motivo. Porque se nós não perdoarmos, tão pouco seremos perdoados. Então agora entramos na relação horizontal. Na parábola é o servo que se encontra com um conservo seu, ou seja,
alguém que ele devia uma certa quantia de dinheiro. 100 talentos, diz o texto na parábola. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Cem denários equivalia a aproximadamente 90 dias de trabalho, 3 meses. E pela a conta que nós fizemos da quantidade de anos que a pessoa deveria trabalhar em relação a 10.000 talentos, então essa quantia é uma quantia, de certa forma, irrisória. Entretanto, o servo perdoado, ele não internalizou o princípio da graça. Pelo contrário, ele decidiu tornar-se impiedoso na cobrança de seus devedores. O próprio perdão recebido não havia gerado qualquer compaixão no espírito daquele homem. Ele não aplicou o princípio da reciprocidade. O conservo disse: sê paciente comigo e te pagarei. O conservo usou quase que as mesmas palavras do servo quando caiu diante do rei, rogando-lhe a clemência por causa da sua dívida. E conseguiu o perdão do rei. Não obstante, ele se recusou a atender o rogo daquele homem. As atitudes insensíveis do servo não passaram despercebidas, meus irmãos. Observe comigo no texto. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A reação do rei, meus irmãos, foi de ira, de indignação. O rei havia obtido mais benefícios convencendo o seu povo de sua benevolência do que se vendesse o servo. Mas assim que começasse a circular os rumores sobre a atitude incompassível do servo perdoado, a imagem benevolente do rei seria manchada. Imagine só. O rei foi capaz de perdoar uma dívida de 10.000 talentos. Todo mundo ficou sabendo no reinado. Depois chega a notícia que o seu servo que foi perdoado não foi capaz de dispensar 100 denários. A única coisa que possibilitara ao servo continuar desfrutando da liberdade e da vida havia sido a graça do rei. Porém, quando este lhe perdoou tudo o que devia, o servo não demonstrou graça nem misericórdia, e o rei não estava disposto a tolerar isso. O que revoltou o rei não foi a maneira como o servo administrou o seu dinheiro, mas a forma como ele administrou a sua misericórdia. Ele não tinha sido um bom mordomo da graça do rei. Aquilo que ele recebeu como graça, ele simplesmente ignorou, ele desprezou. Qual foi o resultado disso?
o rei reinstaurou a sua dívida e o mandou para o cárcere, para que ele fosse torturado. O homem que mandou colocar seu devedor na prisão foi ele próprio, lançado no calabouço, e sofreu os mesmos tormentos que havia infligido a seu devedor. Irmãos, quando nos recusamos a perdoar, nos colocamos numa situação em que seremos entregues aos verdugos. Verdugos são os carrascos, aqueles que maltratam. Em certo sentido, aqui, Jesus estava se referindo ao tormento final e eterno, na sua segunda vinda. Ou seja, aqueles que permanecem intransigentes em seu rancor, não dão sinais críveis de que eles próprios foram perdoados. Se esse é o caso, então estarão sujeitos à ira e ao julgamento eterno de Deus. John Piper, ele diz o seguinte: se nos apegarmos com unhas e dentes a um espírito rancoroso, não seremos perdoados por Deus. Se seguirmos por esse caminho, não iremos para o céu, pois o céu é o lugar de habitação dos perdoados. Portanto, meus irmãos, a questão não é que o espírito disposto a perdoar nos leva a merecer o perdão de Deus, mas sim que pessoas perdoadas perdoam os outros, enquanto pessoas que se recusam persistentemente a perdoar os outros não têm base para afirmar que foram perdoados por Deus. Como é que eu abro a minha boca e digo que Jesus me perdoou de todas as minhas mazelas, que me livrou do cárcere eterno, e os meus frutos produzidos dizem o contrário em relação ao perdão que eu devo liberar ao meu irmão? Cuidado. Se vivemos assim, de repente, aquilo que pensamos que será nosso um dia, o gozo eterno com o Senhor, possivelmente não acontecerá. Quais são esses carrascos, meus irmãos? Amargura e rancor. São dois causadores de distúrbios crônicos mentais, emocionais e físicos. Estudos indicam que a raiva, o ressentimento são responsáveis por vários problemas fisiológicos. Nancy DeMoss, também no mesmo livro, ela cita o Dr. John Sarno, professor de medicina de reabilitação da Escola de Medicina da Universidade de Nova York. Ele diz no artigo seu que quase todos os casos de dores nas costas têm origem em emoções reprimidas. Irmãos, Deus não criou o nosso corpo para suportar o peso de conflitos não resolvidos e de amargura. Russell Shedd, ele diz o seguinte: Jesus nos ensinou a perdoar sempre. Pelo fato de também sermos pecadores, não nos compete julgar com demasiado rigor as faltas do nosso próximo. Deus finalmente julgará a todos segundo a sua reta justiça. O que será de nós se não praticarmos a misericórdia? Conclui Russell Shedd. O que será de você, o que será de mim, se não praticarmos a misericórdia? Queria compartilhar com vocês o que diz o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 194, no contexto aqui sobre oração, que começa na pergunta 188, ele diz o seguinte: o que pedimos na quinta petição? Na quinta petição, que é:
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Fecha aspas. Confessando que somos culpados do pecado original e atual, e por isso devedores à justiça de Deus, que nem nós, nem outra criatura alguma pode dar a mínima satisfação por essa dívida, pedimos por nós mesmos e por outros que Deus, da sua livre graça e pela obediência e satisfação adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da punição do pecado, que nos aceite no seu amado, continue o seu favor e graça em nós, perdoe as nossas faltas diárias e nos encha de paz e alegria, dando-nos diariamente mais e mais certeza de perdão, porque temos mais coragem de pedir e somos mais animados a esperar quando temos esse testemunho em nós, qual seja, que do coração já perdoamos aos outros as suas ofensas. O contexto dessa resposta envolve 15 versículos bíblicos. Meus irmãos, na oração que Jesus deixou como modelo, nós oramos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado nossos devedores. É fato que, como pecadores, nós pecamos uns contra os outros. A pergunta seria: qual tem sido a sua reação diante do desafio de perdoar e de pedir perdão? Você tem dificuldade de perdoar? Você guarda rancor, ressentimento, amargura, ira constantemente? Quando nos recusamos a perdoar, sabe o que acontece? Uma barreira se levanta em nosso relacionamento com Deus. Ou seja, a comunhão é quebrada. Portanto, se você está aqui nesta noite e você tem permitido que o seu coração se encha dessas coisas, tal como ressentimentos, ira, amargura, cólera, você precisa orar a Deus, você precisa confessar os seus pecados, você precisa se apresentar diante de Deus, implorando, se humilhando, para que Ele te conceda graça e misericórdia e a sua comunhão com o Senhor seja restabelecida. Porque senão os verdugos vão destruir a sua vida. Perdão, ele faz parte da essência da nossa relação com Deus e com o nosso próximo. No céu não existe perdão, porque no céu não existe pecado. No céu nós vamos contemplar aquele que nos perdoou eternamente, louvando-o pelo sacrifício dele na cruz por nós, pela dívida impagável que você não podia pagar e nem tampouco eu. Quem se apega à amargura, quem se recusa a perdoar, não deve ter a expectativa de desfrutar o doce e rico sabor da compaixão e da misericórdia de Deus. Se você desenvolve esses sentimentos no seu coração, quero lhe dizer que não há possibilidade nenhuma de você ser uma pessoa compassiva, de você ser uma pessoa misericordiosa, amorosa, porque o seu semblante há de denunciá-lo pela amargura que está contextualizada no seu coração. Poderíamos imaginar que esta igreja, sendo a igreja de Jesus, que de fato é,
talvez não fosse nem necessário tratar esse tipo de assunto. Imagine só. Mas precisa ser tratado. Nós precisamos ser exortados pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque talvez você aqui, você pode estar ressentido contra o seu cônjuge. Vocês podem estar com a relação quebrada, vivendo no mesmo teto, sem se falar, se comunicando pelo WhatsApp. Talvez você tenha carregado no seu coração mágoas e não tenha se libertado delas porque não as apresenta diante do trono da graça de Deus. Você tem sido uma pessoa sofrida, porque você se sente apunhalado, você se sente ferido. E não está conseguindo ter paz no seu coração. Eu quero lhe encorajar que você confesse os seus pecados a Deus, que você perdoe aquele que lhe machucou, que você saia daqui diferente, disposta a procurar aquele que lhe ofendeu e restabelecer o seu relacionamento. E pode ser um problema na sua casa, pode ser um problema no seu trabalho, pode ser um problema na sua igreja. Creia que você será liberto dos verdugos da consciência. Eles lhe deixarão em paz. Você viverá em paz, em comunhão com Deus e com o seu próximo. Nós precisamos nos perdoar diariamente, meus irmãos, porque nós pecamos uns para com os outros. E quero dizer para você, se você está aqui nesta noite e você tem algum ressentimento contra mim, eu imploro a você que você me procure, porque se eu ferir você e não estou sabendo que eu feri, eu estou lhe causando um mal e eu preciso te pedir perdão. Eu gostaria de concluir esta mensagem citando R.C. Sproul. Ele diz o seguinte, abre aspas: nós não gostamos de pensar na enormidade da dívida que foi anulada pela compaixão de Deus. No entanto, precisamos pensar nessa dívida para compreendermos como fomos perdoados pela misericórdia e graça divinas. E continua, uma vez que fomos perdoados de maneira tão grandiosa, temos de estar prontos a perdoar sempre. Se alguém o ofende, e mesmo se desculpando, você não concede o perdão, precisa mudar essa atitude. Ele conclui, caso não mude, haverá uma câmara de tortura à sua espera. Nós não podemos brincar de ser crentes, meus irmãos. Falamos de amor, falamos de bondade de Deus, falamos de misericórdia, de compaixão. Frequentarmos uma igreja, nos congregarmos, como se estivéssemos cumprindo um mero ritual religioso. Deus quer o nosso coração entregue no seu trono de graça. Irmãos, perdoar é a única opção para os regenerados, para os salvos no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. A Ele a glória. Pergunto para você,
Como está o seu coração diante de Deus? Como está a sua relação com Deus? Não existe nenhuma relação? Quero lhe dizer que precisa existir. Jesus pagou o preço pelos teus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se render a Cristo. Você precisa dar passos de obediência. Se você ainda não o fez, você precisa fazê-lo, porque foi Ele que pagou o preço para que você tivesse comunhão com o Pai. A iniciativa foi dele próprio. Ele dispensou a dívida impagável. Jesus, quando entregou a sua vida por você e por mim, Ele nos libertou daquela dívida que nenhum de nós teríamos condições de pagar. Se Jesus nos perdoou, se Jesus te perdoou, se Jesus me perdoou, quem somos nós para não perdoar? Deus, em sua finita bondade e misericórdia, nos abençoe e trate o nosso coração quando temos sido duros em relação ao perdão. Vamos orar, irmãos. Senhor, queremos te louvar e te agradecer por tua misericórdia e graça. Por Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, que morreu pelos nossos pecados, que possibilitou que nós tivéssemos restabelecida a comunhão com o Pai. Antes éramos inimigos de Deus. Em Cristo somos amigos de Deus. Fomos adotados como filhos de Deus. Temos comunhão com o Pai. Temos a liberdade de nos aproximarmos junto ao teu trono de graça e recebermos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Que privilégio, Senhor. Privilégio para aqueles que são perdoados em Cristo e que vivem uma vida obediente a Deus, perdoando aqueles que o têm ofendido. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que ela sensibiliza o nosso coração e que, orando ao Senhor, cada um de nós esteja disposto a se humilhar na tua presença e liberar perdão, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.